técnica de manifestação não funciona. Meu Deus, como assim? O que você tá falando? Quem é você? Calma, eu vou explicar. Tá vendo esse desenho aqui? Esse aqui é você. Aqui é uma técnica qualquer de manifestação. E aqui é o que você quer manifestar. O que a maioria das pessoas da internet falam? Cara, faz essa técnica. Faz essa técnica que você vai manifestar. Em uma semana você manifesta. Em um mês, tem gente que fala que em um dia você vai manifestar o que você quer. Tô dando um exemplo que é dinheiro, tá? Porque a maioria das pessoas querem isso, mas não necessariamente é isso. E aí o que elas falam? Você precisa entrar na frequência certa, né? Você precisa ter a emoção certa para manifestar. Mas a verdade, gente, é que não é só a emoção que faz você manifestar. O que faz você manifestar de verdade é identidade. Eu vou explicar para vocês. Você pode ter a emoção certa, tá? Enquanto você tá fazendo a técnica. Mas se você não tiver a identidade, se você não se identifica com o que você quer manifestar, você não vai manifestar. Não importa que enquanto você está fazendo a manifestação, você está positivo, você tem fé, se você não se identifica com a sua manifestação. Se você só se identifica no dia a dia com o 3D, com a realidade que você está enxergando ali na sua frente. E quando você tem a identidade certa, quando você tem a identidade igual ao que você quer manifestar, você não precisa da técnica. E esse é o ponto que a maioria das pessoas não entendem. E eu vou dar um exemplo para vocês. Há 6 anos atrás, eu fiz uma técnica para manifestar várias coisas. E foi uma técnica super elaborada, né? Tava mais por um ritual de tão elaborado que foi. Eu pedi muitas coisas. Eu pedi para conhecer uma pessoa que se encaixasse exatamente do jeito que eu queria, né? Em questão amorosa de relacionamento. Eu queria um emprego, enfim. E eu fiz tudo certinho. Fiz tudo certinho, tava crente que ia dar certo, tipo, com a minha fé, assim, inabalável. Eu lembro até hoje. Eu fiz essa técnica no dia 31 de outubro de 2020. E no dia 12 de novembro, no mês seguinte, 2020, eu conheci o meu marido, que eu tô casada com ele até hoje. E 2 meses depois que eu fiz a técnica, eu também manifestei o emprego que eu queria. E aí você vai falar, pô, a técnica deu certo, né? Você tava com a emoção certa, você tava acreditando e a técnica deu certo. Sim, deu certo. Alguns anos depois, eu fiz a mesma técnica pra manifestar outras coisas que eu queria na época. E eu tava com a emoção certa. Tava com a emoção certa, tava fazendo a técnica, acreditando, fé inabalável, vai dar certo, vai dar certo. E não deu, não deu certo. Por que que não deu certo? Porque que a mesma técnica, com as mesmas emoções, né? Uma deu certo e a outra não. Porque a primeira vez que eu fiz, eu me identificava com o que eu tava querendo. Eu me identificava com aquela realidade. Eu já era aquela realidade. E na segunda vez, por mais que eu tivesse a emoção certa naquele momento, eu não me identificava com aquilo que eu queria. Eu me identificava com o 3D que eu tava enxergando na minha frente. Eu não conseguia me identificar com a realidade que eu estava pedindo naquele momento. E por isso que não deu certo. Identidade e emoção são coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, elas se conectam. Por que que a emoção é importante para você manifestar? Mas o que de fato vai definir se você vai manifestar ou não é a sua identidade. Porque a emoção, ela é variável. E isso é algo natural do ser humano. A gente não tem controle sobre as nossas emoções. O que a gente tem controle é como a gente reage às emoções que vêm. Por quê? Porque a emoção, ela é algo inerente ao ser humano. A emoção, ela é algo natural da nossa evolução. Ela tem um motivo. Até as emoções ruins, que a gente diz como ruins, como o medo, a raiva, elas são naturais da gente. Elas serviram em algum momento da humanidade para fazer com que a gente continuasse vivo. E já a identidade, ela é como você se enxerga. E isso não muda. Vou te dar um exemplo. Você tem uma identidade de uma pessoa que é próspera. Você pensa que você é uma pessoa próspera, você fala como uma pessoa próspera e você age como uma pessoa próspera. Você tem isso no seu dia a dia. Essa é a forma que você enxerga a sua realidade, tá? E aí você tem um boleto para pagar.
e você não tem dinheiro naquele momento. Ué, Larissa, como assim você é uma pessoa próspera e você não tem dinheiro? Gente, eu vou fazer um vídeo só sobre identidade, porque ele é um assunto um pouco mais complexo, tá? Mas, de forma resumida, a sua identidade, ela não tem a ver com o 3D. Você pode se sentir uma pessoa próspera tendo R$ 5 na sua conta. E é assim que você, de fato, vai se tornar uma pessoa próspera. É assim que você vai manifestar a prosperidade. Quando a sua identidade, ela é de acordo com o que você quer e não com o que você tá vendo aqui no 3D. Mas enfim, continuando. Você se identifica com a prosperidade. A sua identidade é de uma pessoa próspera. E chega um boleto para você pagar e você não tem aquele dinheiro. O boleto vai vencer amanhã e você não tem o dinheiro para pagar. O que acontece? Vem uma emoção de medo. A emoção vem, apesar de você ter a identidade de uma pessoa próspera, a emoção vai vir, porque as emoções são algo naturais. Então, aquela emoção vai vir. O que vai diferenciar você de uma pessoa que não tem identidade da prosperidade, por exemplo? Você vai olhar para aquela emoção de medo e vai falar: tudo bem, eu tô sentindo essa emoção, ela tá aqui. Mas eu não me identifico com ela, porque eu sei que eu sou próspera. E eu sei que alguma coisa vai acontecer para que eu consiga pagar esse boleto na data certa. Então eu não vou me preocupar. Eu tô sentindo esse medo, eu reconheço esse medo, mas eu não vou me identificar com ele. Eu não vou me deixar levar por essa emoção. Já uma pessoa que se identifica com esse medo, essa é a identidade dela. Meu Deus, eu tô com medo. E eu sou o medo. Eu me identifico com medo. Eu tô muito preocupada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Essa é a diferença. E é por isso que a identidade é o que define você manifestar ou não o que você quer. Porque a emoção, ela dura, mas não por muito tempo. Então, às vezes você vê um vídeo de manifestação no YouTube e aí você se sente invencível, você se sente inabalável. Ah, eu consigo, eu tenho certeza que eu consigo. E você mantém isso por 10 minutos. Às vezes você consegue manter isso por 1 hora, todos os dias. Mas o dia tem 24 horas. Então, não adianta você por 1 hora, durante 1 hora por dia, você manter essa emoção de prosperidade, se nas outras 23 horas você no fundo tá preocupado, tá com medo, não tem certeza, ou se apesar de você não tá tendo essas emoções ao longo do dia, você tá se identificando com a sua realidade atual. Então, por exemplo, você tem um trabalho que você não gosta. Você tem que estar nesse trabalho todos os dias. Você tem que estar lá, você tem que bater ponto. Só que você não gosta desse trabalho. Você quer ter outro tipo de trabalho. Você quer, por exemplo, trabalhar de casa para poder, sei lá, virar um nômade digital. Só que todo dia você tem que ir para sua empresa. Se você tá se identificando com esse emprego, se todo dia você vai e fica, ai, eu não queria estar aqui. Ai, meu Deus, que merda, cara, eu não quero esse emprego. Nossa, cara, meu salário não é o que eu quero, eu não queria estar aqui. O que tá acontecendo? A sua identidade é com 3D, é o que você tá vendo. A sua identidade, ela não tá no que você quer manifestar. A sua identidade não tá aonde você quer chegar. E como você faz para mudar isso? Como você faz para parar de se identificar com o que você tá vendo e começar a se identificar com o que você ainda não tá vendo, mas você sabe que vai acontecer? Você começa a mudar a sua identidade quando você começa a pensar, falar e agir da forma como você quer ser no futuro. Então, por exemplo, eu sou um nômade digital, na realidade que eu quero manifestar. O que eu tenho que fazer? O mínimo que eu posso fazer para me parecer com a pessoa daquela realidade. Então, se você puder sentar 5 minutos do seu dia, todos os dias, sentar na frente do computador e trabalhar com o que, sei lá, seja lá o que você queira trabalhar, você vai sentar e vai fazer. Não importa que você não é remunerado, não importa que essa não é a sua realidade agora, você vai sentar, pelo menos durante 5 minutos todos os dias e vai fazer isso. Porque o seu cérebro vai começar a entender que essa é a sua realidade. Você vai começar a se identificar com ela. Você pode fazer 1 milhão de técnicas todos os dias, mas nada vai mudar se você não se identifica com o que você quer realizar. Se aquele momento que você tá fazendo a técnica, você tá positivo, você tá esperançoso, mas assim que você termina, você olha pra sua realidade e fala, isso não é o que eu imagino, isso não é o que eu quero, não adianta nada. A técnica, ela é uma ferramenta e ela pode funcionar se você manter a identidade. Então, ai, Larissa, mas eu não consigo. Primeiro, para de afirmar que você não consegue. Já começa por aí. Segundo, existem formas de você meio que burlar
o seu cérebro, porque o seu cérebro ele é um sistema, né? Ele é só o computador mais foda que existe na face da Terra. E você, assim como um computador normal, consegue hackear o seu cérebro. O que eu faço? Que dá certo pra mim e dá certo para as pessoas que eu vejo que também conseguem manifestar. Cara, meditação. Por quê? Porque a meditação, ela faz você parar de se identificar com você. O propósito da meditação são vários, mas um deles é você se distanciar do que você acredita que é você, do que você acredita que é o seu eu. Então, quando você coloca a prática da meditação como uma coisa do seu dia a dia, como um hábito, isso começa a ficar cada vez mais fácil para você. Então, os pensamentos vêm e você para de se identificar com eles. As emoções vêm e você para de se identificar com elas. Não significa que você não vai se deixar levar algumas vezes. Isso é normal. Isso é absolutamente normal. Vem pensamentos ruins e você se pega se perdendo neles durante vários minutos, às vezes horas, mas o que a meditação faz? Ela te ajuda a cada vez mais voltar para o seu ponto de equilíbrio. Então, os pensamentos vão vir. Eles não vão deixar de vir. O medo vai vir, a raiva vai vir. Elas não vão deixar de vir. A diferença é que você vai conseguir reconhecer elas. Opa, peraí. Eu tô perdida nesse pensamento que não tem nada a ver do meu passado ou medo do futuro. Não, deixa eu voltar pro agora. Deixa eu voltar pro meu ponto de equilíbrio. Deixa eu voltar pra minha identidade. A meditação, ela te ajuda muito com isso. E eu sei que no começo é muito difícil. Assim como todo hábito. Não existe, eu não consigo meditar. Não existe isso. Tudo é hábito. E hábitos podem ser criados. Existe uma coisa que se chama neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele não é assim para sempre. Não é algo que é determinante. Ele pode mudar, assim como o nosso corpo. Então, se você vai para academia e fica treinando o braço, fica treinando durante 2 anos, o seu músculo vai começar a crescer. E existe isso para o cérebro. E isso acontece exatamente da mesma forma no nosso cérebro. Se todos os dias a gente fica incessantemente, constantemente treinando um hábito específico, por exemplo, vai chegar um momento que um neurônio vai criar várias sinapses para se conectar com o outro. E esse caminho vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, antes era muito difícil você ir para academia. Hoje, depois de um tempo, é muito fácil, já virou algo automático. E é exatamente assim com o nosso cérebro. Então, não é que você não consegue meditar. Meditar é difícil porque você nunca fez isso antes ou porque você fez poucas vezes. Se você começar a colocar isso para fazer todos os dias, nem que seja 1 minuto por dia, você vai criando sinapses que vão deixar esse caminho cada vez mais fácil. Uma outra forma também de você mudar a sua identidade é visualização. Ué, Larissa, mas peraí, você falou que técnica não funciona. Eu também considero a visualização como uma técnica, como uma ferramenta, assim como todas. Só que ela não funciona sozinha, ela não funciona por si só. Só que a visualização, ela é uma das coisas que pode hackear o seu cérebro. Tudo o que existe hoje, absolutamente tudo que existe hoje, que foi feito pelo ser humano, um dia começou na mente de alguém. Absolutamente tudo, tudo que você imaginar. Esse boné aqui um dia esteve na mente de alguém antes de estar aqui no físico. A visualização, ela tem o poder de te gerar emoções. E as emoções têm o poder de te gerar ações. E as ações têm o poder de gerar identidade. Então, no final, tá uma coisa interligada com a outra. Você, antes de dormir e quando você acordar, você visualiza com muita clareza a realidade que você quer viver. Por que nesses horários? Você pode fazer isso o dia inteiro, mas por que especificamente nesses horários? Porque esse é o horário que a barreira do nosso consciente, do nosso subconsciente, está mais maleável. Então, o nosso subconsciente ele está mais propenso a receber informações. Toda vez antes de dormir, visualiza com clareza. Você quer, sei lá, levar sua mãe para a França? Visualiza vocês na frente da Torre Eiffel, mas visualiza que roupa que você vai estar vestindo. Quais são os cheiros que você vai estar sentindo? Você vai estar comendo o quê? Qual vai ser o horário? Vai estar de dia? Vai estar de noite? Qual vai ser a temperatura? Você está sentindo frio ou está um pouco mais quente? Visualiza tudo isso com muito detalhe. Isso vai te gerar emoções. E essas emoções, elas vão te encaminhar para ação. Então, o que acontece? Você visualiza antes de dormir e ao acordar, e quando você acordar, você vai querer ter atitudes que te aproximam dessa realidade. Porque também não adianta você passar o dia inteiro visualizando e não fazer nada. A manifestação, ela não é mágica. Ela não é, eu quero uma Ferrari.
Tá aqui a Ferrari. Não, não é desse jeito. Você tem um processo. O universo, ele vai fazer a parte dele. Na verdade, o universo já fez a parte dele. O que você quer já tá preparado, já tá pronto. Ele já tá aqui, ó. A realidade que você quer já tá aqui. O que te distancia dela? É o que você faz. Então, quando as suas ações começam a ser o que tá na realidade que você quer, você cada vez aproxima isso mais de você. Você cada vez está mais próximo dela. Cada vez está mais perto de acontecer. Mas você tem que fazer sua parte. Ai, Larissa, mas quando que eu vou poder fazer minha parte? Porque vamos ser sinceros, né? No mundo atual que a gente vive, quem trabalha 6x1 e mora nas grandes cidades, por exemplo, e fica 2 horas no busão, às vezes 4, realmente é difícil ter tempo livre. Se você puder tirar um minuto por dia, se você puder tirar 5, melhor. Mas se você puder tirar 1 minuto por dia para fazer uma coisa que te aproxima com o que você quer ser, faça isso. Todos os dias. Não precisa ser muito. O pouco, ele faz diferença e ele faz muita diferença. As pessoas, elas não botam fé no pequeno. Elas acham que elas precisam fazer muitas coisas e muitos passos. Não, cara. Você precisa mudar a sua identidade, primeiramente. A forma como você se enxerga. E é isso que vai fazer você manifestar o que você quer. Porque as emoções, elas vão vir e vão voltar. As emoções, elas são visitantes. Elas são visitantes de uma casa. E a casa é a sua identidade. É como você se enxerga. A sua identidade, que é a casa, ela vê, opa, chegou a raiva aqui na minha casa. Ela vai se hospedar aqui hoje. Mas tá tudo bem porque eu sei que amanhã ela vai embora. Você não se identifica com ela, você não pega ela e agarra, ai, a raiva é minha e eu sou assim e eu não consigo sair disso. Não, você reconhece. Até porque não adianta você querer fugir das emoções negativas. Porque o que você vai estar fazendo, na verdade, vai ser ignorar elas e deixar elas aqui no cantinho. Só que elas vão estar aqui e elas vão crescer cada vez mais e tomar conta de você. Você não tem que fingir que elas não existem. Você tem que primeiramente reconhecer elas. Eu reconheço que eu tô sentindo isso. E eu aceito que eu tô sentindo isso. Mas eu não me identifico. Eu deixo essa emoção ir embora. E nisso, a meditação também ajuda muito. Eu vou frisar muito a meditação. Porque a meditação, ela é um divisor de águas. Ela muda a sua vida, da água pro vinho. Faz isso, cara. Não tô falando pra você deixar de fazer suas técnicas. Continua fazendo, se isso te faz bem, se isso te motiva. Não tem problema nisso. Mas começa a fazer coisas que mudem a sua identidade, a forma como você se enxerga. A sua identidade é a única coisa que vai fazer você mudar a sua realidade. Porque as emoções, elas vêm e vão. Mas a forma como você se enxerga, a forma como você acredita que é você, que é a sua realidade, é o que vai definir você estar mais perto ou mais longe do que você quer manifestar. Porque o seu desejo, ele já existe. Em alguma realidade, o seu desejo já é real. Agora, quanto tempo você vai demorar para chegar nele? Aí vai depender de você, das suas ações. Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre como mudar sua identidade. Mas, de forma resumida, cara, faça hoje, mesmo que pequeno, coisas que o seu eu do futuro faz. Faça o que você pode fazer com as coisas que você tem agora. Uma última coisa que eu vou falar aqui é gratidão. Seja grato pelas coisas que você tem agora. Eu sei que todo mundo fala isso, mas porque é verdade. Quando você começa a agradecer pelas coisas que você tem agora, mesmo que sejam pequenas, isso se torna uma identidade também. Qual identidade? A identidade de uma pessoa abundante. Abundância não tem só a ver com dinheiro. Abundância tem a ver com você ter tudo o que você precisa na hora que você precisa. E isso você tem. Então agradeça todos os dias por qualquer coisa, por um chuveiro, por um café, sei lá, qualquer coisa. Agradece, porque isso vai começar a transformar você em uma pessoa grata. E uma pessoa grata é uma pessoa que tem o que precisa na hora que precisa. E isso é abundância. E a abundância vai começar a vir cada vez mais pra você. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou responder todo mundo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.